Turma, vamos lá, vamos nessa, vamos trabalhar. Então, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para todo mundo. Tudo sossegado ou não? Tranquilo? Então tá bom. Essa nossa conversa ainda é uma conversa para o vestibular da UFO, né? A nossa ênfase, não que ela não te sirva para outros processos seletivos, mas a nossa ênfase aqui é o nosso vestibular aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Em termos gerais, é um vestibular extremamente arrojado. Considero hoje o vestibular da UFO, inclusive, um dos vestibulares mais arrojados do país. E um vestibular que trouxe nessa configuração nova um enfoque muito grande na questão dos direitos e dos privilégios, né? Um embate, né? Na reflexão sobre essa questão dos privilégios de alguns versus a negação de direito para outros. Tá? Então, acho que com o Foucault a gente consegue perceber como é que os discursos sociais são produzidos, né? Como é que os discursos sobre certos corpos permitem que a gente negligencie, ora os interesses dos loucos, ora os interesses das mulheres, ora os interesses dos negros, ora os interesses dos judeus, né? Mas como é que esses discursos sociais são produzidos legitimando que se trate corpos diferentes de maneiras diferentes. Isso a gente viu no Foucault. Com o Attila Mbembe, a gente conversou um pouco especificamente sobre a questão da negritude, da branquitude, da produção de discursos, né? Nesse sentido. Com a Simone de Beauvoir, a gente refletiu um pouco sobre a construção do lugar das mulheres na nossa sociedade a partir da configuração do patriarcado, né? Como é que a condição histórica, né? Ela acaba cerceando a condição ontológica de todo ser humano, né? Que é a condição de liberdade, né? De ir por meio das próprias escolhas construir a própria existência. Mas a condição histórica das mulheres, né? Que na época que a Simone escrevia, tinha muito o casamento como um destino e toda uma educação que relegava as mulheres um lugar na reprodução e no trabalho privado, no trabalho do lar, né? Como é que essa condição histórica ela cerceava as mulheres de produzirem o seu caminho, a sua existência com liberdade. A UFO também conseguiu, nesse vestibular, permitir que a gente converse, ainda que minimamente, sobre a questão dos direitos dos animais. Sei que é uma discussão sofisticada, refinada, né? Sei que muitas de vocês já têm um engajamento nesse sentido, mas a gente vai conversar sobre esse assunto à luz de um teórico que eu acho muito tranquilo e de uma corrente, sobretudo, que é uma corrente muito tranquila, apesar de muito influente. Então a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre um filósofo australiano chamado Peter Singer, vivíssimo, né? Professor da Universidade de Princeton. Em algum momento ele foi apelidado de Doutor Morte, né? Porque, usando o utilitarismo, tem a coragem de tratar temas pesados como a legalização do aborto, a legalização da eutanásia, né? Defende posições sobre o aborto extremamente progressistas, né? Lembrando que
ele trata da questão do aborto muito sob a ênfase de evitar sofrimento futuro do indivíduo, né? Tanto do neném que tem uma gestação complicada, quanto da família que vai ter que cuidar dessa criança. Não está pensando, pelo menos a leitura que eu tenho do Singer é essa, ele não está pensando na questão do direito da mulher sobre o corpo, né? Ele não está fazendo uma discussão à luz do feminismo. Ele está mais no campo que a gente conhece aí como bioética. E o Singer tem uma leitura muito corajosa sobre os direitos dos animais, né? No momento em que ninguém estava falando disso ainda, inclusive os próprios movimentos eram escassos, o Singer escreve uma obra chamada Libertação Animal, que é uma obra de referência nessa discussão. E a gente vai tratar, eu não vou falar muito especificamente de um tópico ou outro, eu vou jogar uma luz, né, em torno disso para vocês, mas vou falar dos pressupostos teóricos, né, que o Singer vai utilizar para poder falar sobre direito dos animais não humanos, tá bom? Então, lembrando para vocês, no nosso curso de UFA a gente não estuda essa corrente especificamente, então a primeira coisa que você tem que lembrar, o Peter Singer é um filósofo utilitarista. Quem funda essa corrente é um filósofo inglês chamado Jeremy Bentham. É uma corrente muito desenvolvida pelo James Mill, pelo John Stuart Mill, né? E hoje ela tem uma figura como o Singer aí figurando entre seus principais autores, né? Em termos gerais, o utilitarista pensa da seguinte maneira, então vamos lá no pressuposto do Bentham. Todo ser humano é governado por dois soberanos, prazer e dor. Então, em última instância, o que todo ser humano quer? Todo ser humano tem interesse em ampliar os níveis de satisfação, ou, se não é possível ampliar os níveis de satisfação, no mínimo, todo ser humano tem interesse de minimizar a quantidade de sofrimento. Então, a partir disso, o Jeremy Bentham vai apresentar um princípio para que a gente considere os comportamentos como adequados ou inadequados, né? Que é o chamado princípio de utilidade. E o princípio de utilidade é aquele que aprova uma ação em função da sua tendência de maximizar a satisfação ou, no mínimo, minimizar os sofrimentos, considerados os interesses daqueles que vão ser atingidos pela ação. Enquanto a ética kantiana é a ética do universal, né? Trates a humanidade, né? Age como se a máxima da tua ação devesse ser transformada em lei universal, né? Então, enquanto a ética kantiana ela tem uma pretensão universalista, a ética utilitarista, né, de aspecto extremamente teleológico, né, consequencialista, com ênfase nos resultados, né, a ética utilitarista ela tem uma pretensão muito mais simples. Quando você for agir, você vai avaliar os interesses daqueles que você vai atingir, e uma ação é boa quando ela maximiza a satisfação dos indivíduos que você vai atingir, minimizando o sofrimento. É fundamentalmente isso. Então, se a gente está refletindo sobre a temperatura do ar-condicionado na sala, isso só diz respeito às pessoas que estão na sala de aula. Se a gente está refletindo sobre o valor do IPTU de Uberlândia ou de Goiânia, essa decisão diz respeito aos cidadãos dessa cidade ou daquela cidade. Se a gente está refletindo sobre o reajuste do salário mínimo dos brasileiros, esse assunto ele se refere a todos os recebedores e pagadores de salário do nosso país. Então, dependendo do alcance da decisão, você aumenta ou diminui o arcabouço dos indivíduos e dos interesses, claro, que precisam ser considerados. Apesar do Bentham
tratar na obra dele, né, de maneira mais específica dos seres humanos, né, então o pressuposto dele é esse. Todo ser humano é governado por dois soberanos, né? O Singer vai lembrar para a gente que o Bentham é o primeiro filósofo, ele é o fundador do utilitarismo, ele é o primeiro filósofo também do utilitarismo a considerar que os interesses dos animais não humanos deveriam ser levados em consideração. Então, o Bentham começa uma reflexão que eu acho que é a que o Singer acaba levando muito bem também. A linha divisória para a gente considerar interesses para o Bentham não deveria ser a racionalidade, né? Porque isso acaba fazendo com que a gente tome decisões que prejudiquem absurdamente seres com uma capacidade enorme, talvez até maior do que a nossa, de sofrerem, de sentirem dor. Então, para o Jeremy Bentham, lá na transição do século XVIII para o XIX, né, deveria chegar um momento no qual os interesses dos animais não humanos de não sentirem dor deveriam ser levados em consideração. E a gente deveria, portanto, se relacionar com esses seres de uma maneira mais adequada. Tá? Então, o Bentham é o primeiro, né, o fundador do utilitarismo, e é o primeiro cara a imaginar se a gente teria direito de incutir sofrimento a seres não humanos simplesmente pelo fato de sermos humanos. É isso que o Peter Singer, né, estou agora seguindo mais ou menos o programa da UFO, vai chamar de especismo. E vai compatibilizar, passando aqui agora para ir comentando os principais tópicos do próprio Singer, e é isso que o Peter Singer vai compatibilizar com aquilo que a gente chama de racismo, né? Então, assim, eu estou usando principalmente aqui para falar com vocês. Então a gente tem a Libertação Animal, que é o grande tratado dele, né? Mas é um texto datado. Depois o Singer escreveu, para quem está mais com o tempo talvez menos sobrando aí para ler uma obra inteira, eu tenho duas sugestões, né? O Singer é um escritor quanto mais, ele escreve muito artigo sobre temas diversificados. E aí o Singer ele publicou duas coletâneas de artigo, uma chamada Ética Prática, que eu acho que é uma coletânea, para mim a melhor, foi a que eu li na universidade, claro, depois li Libertação Animal também, mas eu acho que essa já consegue te orientar muito, acabou ganhando o corpo de um livro, é realmente um livro, né? Então é muito legal esse livro. E tem um outro conjunto de artigos dele, esse mais com cara de conjunto de artigo de fato, chamado A Vida Ética. Então, Ética Prática, um livro no seu sentido mais tradicional, Vida Ética, esse é assumidamente uma coletânea de artigos sobre temas diversificados, né? E aí tem alguns desses artigos do Vida Ética que se referem à questão dos direitos dos animais. E aí tem um pressuposto geral que ele coloca lá no Vida Ética que trata um pouco dessa questão, né? A dor é sempre ruim, e aí não importa o sexo de quem sente, a raça, né? Esses textos são datados, não sei se hoje o Singer utilizaria a palavra raça, né? Mas no texto está assim, é o texto que a UFO deve usar para elaborar a questão, então esteja preparado para usar esse termo lá, né? E como a gente conversou lá no MIBEMB, quem racializou a discussão não foram os pretos nem os asiáticos, né? Quem racializou a discussão foi, inclusive, quem se beneficiou com a racialização da discussão. Então, não importa o sexo, nem a raça e nem a espécie do indivíduo
que sente a dor. A dor é ruim sempre. E, portanto, ela deve ser evitada sempre. O critério racial, ele não deve ser usado, tudo bem? Então, aí vamos lá, né? Cássio, e se a gente descobrisse que entre homens e mulheres há uma diferença cognitiva substancial, né? Que os homens são realmente mais burrinhos que as mulheres, né? Então, queridos, para o Singer, isso não é uma justificativa, ainda que a genética comprovasse isso, que a ciência comprovasse isso, isso não é uma justificativa, ainda que cientificamente falando fosse possível provar, para que seres humanos do sexo masculino sejam tratados de forma pior que seres humanos do sexo feminino. Você entende? Não é uma justificativa. Por mais que a gente possa ter elementos científicos para fazer esse tipo de diferenciação, do ponto de vista ético, não há fundamento. Porque interesses masculinos devem ser considerados tanto quanto interesses femininos e vice-versa. A gente sente razoavelmente do mesmo jeito. Entende? Da mesma forma, a questão étnica. Então, se a gente descobrir que os brancos são mesmo mais burrinhos que os negros, né? Isso justifica que a gente trate os brancos de forma pior? Não! Não justifica, né? Aliás, a gente tem avançado absurdamente, né? Na inclusão de indivíduos que têm a síndrome de Down, né? Na inclusão de indivíduos que têm autismo mais severo, no ambiente escolar, né? Então, entenda bem, a gente tem casos, né? De formação genética que torna mais difícil que o indivíduo raciocine como pessoas normais raciocinam, e mesmo assim a grande discussão que a gente está fazendo hoje a gente não tem o direito de tratar essas pessoas do ponto de vista ético de maneira diferente. É assim. O que o Singer está tentando dizer com os bichos também não deveria ser assim. Porque um animal não humano tem tanta capacidade para sentir dor quanto nós, às vezes alguns mais capacidade de sentir dor do que nós. A racionalidade não pode ser um argumento, né, para a gente tratar esses indivíduos de forma menos valorosa. Não pode, entende? E aí o Singer faz uma diferenciação maravilhosa, né, entre a pertencente à espécie Homo sapiens e pessoa, né? O que é pertencente à espécie Homo sapiens? É alguém que nasceu na espécie, né? O que é pessoa? Uma pessoa é alguém que tem consciência de si mesmo, consciência do presente, passado, futuro, tem expectativa de continuar vivendo. Então, o Singer chega a uma conclusão que você que espera que ele seja muito radical vai achar muito louca, né? É diferente tirar a vida de uma pessoa e tirar a vida de um animal irracional. É diferente, né? Um ser que tem consciência de si, expectativa de futuro, né? Que tem a consciência do passado, do presente, do futuro, se você começa a tirar a vida desses indivíduos de maneira deliberada, e esse indivíduo começa a ter expectativa de que ele vai morrer daqui a uns dias, isso para o utilitarista clássico é meio óbvio, né? Você acaba causando um sofrimento antecipado no indivíduo que sabe que vai morrer. Isso não acontece, não nos mesmos níveis, como animais que não têm consciência de si mesmos, né? Então, tirar a vida de uma pessoa é mais grave que tirar a vida de um ser que não tem consciência de si mesmo, né? Mas o que a gente precisa entender então? Então, tirar a vida de um chimpanzé adulto
tirar a vida de um orangotango adulto é mais grave que tirar a vida de um neném de uma semana. Usando o argumento da racionalidade, da consciência, da sociabilidade. O Bento é mais radical. O Bento vai dizer, um cachorro é mais sociável que um neném de uma semana. Um cavalo é mais sociável e mais inteligente que um neném de uma semana. Você sabe disso. Tudo bem? Sendo racionais. Aí você vai dar, mas o neném... Então, aí você está usando um argumento especista. É uma outra questão. Então, o que o Singer está dizendo é, sofrimentos de mesma grandeza devem ser considerados da mesma maneira. O neném sofre, o sofrimento dele deve ser considerado. O cavalo sofre, o sofrimento dele deve ser considerado. O cachorro sofre, o sofrimento dele deve ser considerado. Essa é a grande questão. E isso precisa conduzir a nossa relação com os animais não humanos, né? O Singer, claro, gostaria muito que a gente não estabelecesse relações desrespeitosas com o animal não humano em hipótese alguma. Mas ele tem consciência de que isso é muito difícil, né? Então ele vê avanços em legislações como a da Suécia, que foi pioneira na época, né? De proibir certas formas de confinamento e de transporte. De porcos, de galinhas, né? Exigindo que, se a gente vai criar um animal para nos alimentar, que a gente o crie da maneira mais adequada possível, confinando sem sofrimento e abatendo sem sofrimento. Agora, a gente precisa se alimentar de animais não humanos? Não, a gente não precisa se alimentar de animais. Tá? A gente come carne pelo prazer da carne. Agora, você sabe muito bem que a gente substituiria o que a gente recebe da carne animal por outros alimentos que não são animais. Isso é muito tranquilo. Com um detalhe, né? Se a gente estivesse criando gado só em terra improdutiva, tudo bem, a gente estaria no ganho, né? Mas a maioria dos pastos nos quais a gente dá, do território no qual a gente cria gado, a gente poderia estar plantando alimento. Além disso, a gente alimenta o gado que a gente vai comer com coisas que a gente poderia comer. Usando espaços nos quais a gente poderia plantar coisa que a gente poderia comer. Então, na verdade, não é uma questão de produção de alimento para o mundo. É uma questão de prazer. E aí, quando a gente confina de forma inadequada e transporta de forma inadequada, tá? Que é a última coisa que eu anotei aqui, ó. A gente está transformando interesses menos relevantes nossos, ter o prazer de degustar uma carninha de vaca, de porco, né, ou coisa assim, em coisas mais importantes, que interesses muito mais relevantes, não sentir dor, não sentir frio, né, não ficar estressado, não ser separado da cria, tudo bem? Então a gente está colocando interesses muito menos relevantes da espécie humana acima de interesses muito mais relevantes de indivíduos de outras espécies. Isso é especismo. É para matar a fome do mundo? Não é. É mentira e você sabe disso. A gente estaria, em termos alimentares, alimentando as pessoas muito melhor se a gente não estivesse comendo carne. Em termos econômicos, é isso que o Singer quer que você entenda. Então a gente está gastando mais, a gente está desperdiçando terra, a gente está alimentando o gado com coisas que poderiam, inclusive, né, preparadas de outra forma, nos alimentar, e tudo isso não está resolvendo o problema da fome no mundo, porque não é uma questão de fome, é uma questão de prazer. A mesma coisa, galerinha, vale para a pesquisa científica com animais não humanos. Né? Você diz assim, Cássio, mas é legal a gente pesquisar com um ratinho, porque se o ratinho estressar, isso é um sinal de que os seres humanos também vão estressar. Bom, cara, então isso é um indício de que a gente não deveria estar fazendo esse teste com ele, né? Percebe? Se ele vai vivenciar o mesmo sofrimento que a gente vivenciaria, e nós humanos não gostaríamos de passar por esse sofrimento, que direito a gente tem de incutir esse sofrimento ao bichinho, né?
Quando o Singer escreveu os primeiros textos dele, fazia-se muito experimento, por exemplo, na indústria de cosmético. Então a gente estaria incutindo sofrimento absurdo aos bichinhos por causa do prazer do nosso shampoo, cabelinho liso, cabelinho mais macio, mais brilhoso. Volto para o mesmo raciocínio. Entende? O Singer vai responder aquele argumento burro, né? Os animais se alimentam uns dos outros, então a gente pode se alimentar deles também. Ai, filho, você acha os animais selvagens. Aí na hora de justificar a sua alimentação deles, você vai dizer que é certo agir como eles? Você vai se rebaixar ao nível dos animais não humanos? Bom, então, primeiro, né? Os animais não humanos não têm escolha. Eles não poderiam se alimentar de outros seres a não ser aqueles dos quais eles se alimentam, tá? É uma questão, primeiro, de falta de capacidade racional para deliberar e outra do próprio funcionamento da espécie. Nós, seres humanos, podemos escolher se a gente confina ou não confina desse jeito, se a gente transporta ou não transporta desse jeito, se a gente faz ou não faz pesquisa com esse bicho, se a gente come ou não come esse animal. E, portanto, a responsabilidade é toda nossa. Quer dizer, não dá pra gente equiparar o nosso comportamento ao comportamento de seres irracionais para tentar justificar o nosso comportamento que é antiético. Tá? Então, em última instância, qual é o raciocínio geral do Peter Singer? Os animais têm capacidade de sofrimento como nós temos? Tem. Então, a gente não deveria usar os animais como a gente tem usado. A gente deveria respeitar os interesses dos animais que vão ser atingidos pelas nossas práticas, de não sentirem dor, de não serem separados das suas crias como são, né, de não serem confinados como são, de não serem transportados como são, de não servirem a uma indústria da raça que faz esse cachorrinho que você acha muito bonitinho, que você veste como gente, né, e que está dentro da sua casa, mas você não sabe como é que se faz para produzir, deveria ler como que se faz para produzir esses seres bonitinhos que você tem, que você acha, adora ter aí na sua casa, né? Então, na verdade, o que você tem que entender do Singer é isso, essa utilização do princípio de utilidade, da igual consideração dos interesses, abarcando também os interesses dos animais não humanos, que são tão sencientes quanto nós, e, portanto, têm tanto interesse quanto nós temos de não sofrerem, de não serem usados de maneira calculista por nós. Tá? Esse é o Peter Singer. Dá uma lidinha nos artigos dele, eu acho que com essa chave de leitura você vai bem. Abraço, professor Cássio, beijo, tchau.